Voltamos aqui com mais um vídeo falando sobre mais um termo acessório da oração. Aquele termo que não é brinco, mas ele está sempre pendurado em alguém. É isso, meu povo. Então vamos lá. Termo acessório da oração que a gente vai falar agora é o adjunto adnominal. Lembrem-se, adjunto adverbial está junto a um verbo. Adjunto adnominal está associado a um nome, ok? Ad, próximo, nominal, nome, tá bom? E lembrando, eu vou falar que é nome tudo aquilo que não for verbo, certo? Pra gente não ficar falando, isso é substantivo. Quando for o caso mais específico, eu vou falar, é substantivo, é adjetivo. Inclusive, vou falar sobre isso hoje. Mas, se for de uma maneira mais genérica, eu vou usar nome, tá bom? Então, adjunto adnominal diz aí que é um termo periférico que está sempre vinculado ao núcleo do termo ao qual ele pertence. Então, vocês viram que quando a gente vai classificar sujeito, tem um núcleo. Quando a gente vai classificar predicado, tem um núcleo. O adjunto adnominal é um termo que está sempre atrelado a um núcleo, tá? Ele nunca vai ser o núcleo. Ele é sempre um termo que fica ali só pendurado no núcleo, né? Aproveitando o aparecimento desse núcleo, tá? Bom, e aí a gente tem um exemplo aqui de como funciona o adjunto adnominal. Nessa frase, a gente tem eles pareciam representantes, tá? Então, o predicativo do sujeito seria representante. O legítimos não é predicativo do sujeito, é um adjunto adnominal. Por quê? Porque é um termo que facilmente poderia ser retirado da oração, porque ela não é núcleo, ele não é núcleo, tá? O núcleo é representante. Se a gente tirasse representante, eles pareciam legítimos, aí não teria muita lógica. Mas eles pareciam representantes. Ok, tudo bem, tá? Por isso que aqui é adjunta de nominal, porque é um termo que não é um núcleo, porque o núcleo é outro, tá? Representantes de uma burguesia decadente. E o uma e o decadente também funcionando como adjuntos adnominais, porque são termos atrelados a um núcleo. Então, notem que burguesia é o núcleo do complemento nominal. Decadente não pode ser predicativo. É um adjunto adnominal, porque ele não funciona como núcleo, e sim como um termo que está encostado, que está se aproveitando de um núcleo. Beleza? Bom, e aí para ficar um pouquinho mais fácil, o que funciona na análise sintática como adjunta adnominal? O que pode vir a ser adjunta adnominal? Podem ser adjuntos adnominais adjetivos, pronomes, numerais e artigos. Notem que aqui, legítimos seria adjetivo. Como não é um núcleo, porque a gente tem um outro núcleo, ele vira um adjunto adnominal. Na análise sintática, ele recebe essa nomenclatura. Uma, que poderia ser um pronome indefinido, a gente tem aqui como adjunto adnominal. Decadente, que a gente tem aqui como um adjetivo, a gente tem aqui um adjunto adnominal também. Mas não é uma característica, estado ou qualidade relacionada a alguém? Aqui em legítimos, por exemplo. Sim, mas notem, eles não, tanto em decadente quanto em legítimos, eles não são núcleos. Quando é predicativo do sujeito, ou predicativo do objeto, eles funcionam como núcleo no predicado. Aqui há um outro núcleo, que não são eles, nem legítimo nem decadente. Por isso que eles passam a ser adjuntos adnominais, muito embora apareçam aí como uma palavra que indica uma qualidade, característica ou estado atribuído a alguém, tá? Então, falei, né, que a gente pode considerar como adjunto adnominais, adjetivos, pronomes, numerais e artigos. E aí, gente, um outro jeito também para vocês identificarem o adjunto adnominal é substituir por um pronome oblíquo, o, a, os, as, lhe, me e por aí vai.
Então, notem aqui nessa primeira oração. Busquei o caderno velho. Eu poderia apenas reduzir e falar busquei o. Toda essa estrutura que está em rosa pode ser substituída. Então, quando isso acontece, eu tenho um adjunto adnominal. É para vocês não confundirem, tá? O adjunto adnominal. A gente tem umas regrinhas bem legais, assim, para a gente perceber. E aí, na outra oração, eu tenho considero sua decisão triste. Todo esse termo que está em destaque, eu não consigo substituir por um pronome oblíquo único. Eu fica, na verdade, considero a triste. A tá substituindo só sua decisão e não sua decisão triste. Então, como isso acontece, acaba que aqui a gente não tem um adjunto adnominal, porque toda a estrutura não pode ser toda substituída. Então, ao invés de um adjunto adnominal, a gente vai ter aqui um predicativo, beleza? E aí, mais uma vez, para a gente não confundir adjunto adnominal com predicativo, o adjunto adnominal ele tem uma relação de ideia ou característica fixa. Notem essa frase: o aluno doente chegou. Ser doente é uma característica fixa do aluno. Ele não está, ele sempre é doente. Então, esse doente funciona como um adjunto adnominal, certo? Notem que também é uma característica que está dentro do sujeito e não do predicado, né? Na outra oração, o aluno chegou doente. O que acontece aqui? Primeiro, a palavra doente está no predicativo, certo? E outra, não significa uma característica fixa dele, significa uma característica momentânea. Ele não é sempre doente, ele estava doente. Então, aqui nesse momento, a gente não pode dizer que há um adjunto adnominal, e sim um predicativo, porque não se relaciona a uma característica fixa, e sim a uma característica momentânea, provisória. Ele não vai ser sempre doente, beleza? Também a gente não pode confundir o adjunto adnominal com o complemento nominal. Notem que aqui nas duas orações, né, na primeira mais especificamente falando, eu tenho a crítica ao jornal foi injusta. Notem que esse termo em destaque, ao jornal, indica que o sujeito sofre a ação. Então, quando a gente tem uma ideia de relação do sujeito sofrer a ação, a gente vai dizer que vai ocorrer um complemento nominal. Na outra oração, a crítica do jornal. Esse termo rosa em destaque me dá a entender que quem criticou foi o jornal. Então, a partir do momento que o sujeito tem essa ideia de que praticou a ação, o jornal, no caso, praticou a ação de criticar, a gente tem um adjunto adnominal, tá? Então, o termo em destaque, jornal aí, no primeiro caso, ele foi criticado, então a gente tem aí alguém sofrendo uma ação, e no outro, alguém que praticou a ação. Então, quando a gente tem essa ideia de sofrer a ação, a gente vai ter complemento nominal. Quando a gente tiver uma ideia de que aquele próprio termo em destaque dá a ideia de que ele praticou essa ação, a gente vai ter um adjunto adnominal, beleza? Então, sobre adjunto adnominal, a gente termina aqui. Já falamos sobre adjunto adverbial, adjunto adnominal. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre aposto e depois sobre vocativo, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e até já!